que for do jeito que foi a primeira, vai ser difícil. A gente vai tentar falar de futebol aqui. Vamos pegar carona no jogo do Palmeiras, né? Que venceu o Vitória. O atual campeão estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Aliás, o atual bicampeão brasileiro começa com vitória também. Então a gente vai pegar carona nesse jogo que não teve polêmica de arbitragem, mas já tudo sobre a vitória do Flamengo, o empate do Corinthians, a vitória do Vasco para cima do Grêmio, jogos polêmicos. Tudo isso com os comentários do Renato Rodrigues, do Eugênio Leal, do André Kfouri, do Breiler Pires e a sua participação. Rodando já as imagens da vitória do Palmeiras, que hoje teve mais uma vez o Estevão entre os titulares. André Kfouri, vou começar com você, porque você está animadaço com a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre animado no Linha de Passe e nos demais programas da nossa grade de programação. Boa noite, William. Boa noite, Breiler, Eugênio, Renatinho. Uma ótima noite a todos. Excelente semana. E o Palmeiras quebrou a invencibilidade de 23 jogos do Vitória no estádio que não dá para ver as linhas, né? Veja só. Isso também. No gramado, né? Não o estádio. A questão é o gramado. Você falava do gramado. Olha aí. só. Olha, ó. Algumas partes, pelo menos a transmissão pela televisão, você tem dificuldade para enxergar as linhas do gramado. Esse é o gol do Richard Rios, que deu a vitória ao Palmeiras numa bela jogada. O Endrick participou de maneira muito inteligente, porque o toque de cabeça dele para o meio faz com que a jogada volte para o centro da área. E tem o desvio na finalização do Rios, mas claro, ele tentou fazer o gol, essas coisas acontecem. Isso aconteceu no primeiro tempo, no segundo o Palmeiras controlou o jogo, não sofreu praticamente nada. Poderia ter feito o segundo, né? O goleiro do Vitória cometeu uma falha, soltou uma bola aos pés do Rony e o Rony não conseguiu concluir a jogada. E o Palmeiras vence o campeão baiano fora de casa, começa o campeonato com esse resultado que, como eu disse, quebra uma longa invencibilidade do Vitória no seu estádio. E o Palmeiras, que é o atual campeão, dá o primeiro passo muito bem dado. Foi brilhante? Não, não foi. Foi sério? Sim, foi competitivo. Soube colocar o jogo nos moldes que lhe interessam e assim venceu mais uma vez. O Palmeiras, do William, por amostra de trabalho, é o time mais confiável do futebol brasileiro. O elenco do Flamengo é mais talentoso. Uma boa definição. O elenco do Flamengo é mais talentoso, mas até agora com o Tite nós vamos poder falar sobre isso. Não mostra aquilo que as pessoas, de maneira geral, querem ver em relação a esse potencial. Perfeito. O elenco do Atlético Mineiro tem muitos jogadores decisivos. Hoje foi prejudicado pela arbitragem, nós também vamos falar durante o Linha de Passe, mas está no início de trabalho, muito no início de trabalho. A amostra do Palmeiras, de jogo, de desempenho e de conquistas, é uma amostra confiabilíssima. E o Palmeiras é o time a ser perseguido, um deles, mas talvez seja o time a ser perseguido nesse Campeonato Brasileiro. E outra, no elenco que tem, né, Eugênio, hoje uma demonstração usando com inteligência, me parece, porque hoje poupou Gustavo Gomes, hoje poupou Piquerez, o Zé Rafael também, né, que já vem sendo ausência, o Aníbal, que era o cara que tinha jogado todos os jogos, o Flávio Lopes acabou entrando no segundo tempo, mas poupado no primeiro tempo, ele entra com o Estevão, ele entra com o Endrick, ele entra com o Rony, usando também o elenco que tem com inteligência e conseguindo os resultados, Eugênio. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros, para os fãs de esportes. Boa noite. Eu acho que sim. Esse uso com inteligência, né, o que a gente chama de rodízio, isso é obrigação para os times que vão disputar o Campeonato Brasileiro, que estão disputando, né? Brasileiro, Libertadores ou Sul-Americana, Copa do Brasil, etc., Copa do Nordeste e outras Copas que tem por aí. Porque não tem como você encarar um calendário achando que vai jogar só com aqueles mesmos 11. Não vai ser assim. E o Palmeiras não é o único, né? Outros clubes também começaram o campeonato ali rodando um pouco o elenco. Eu acho que, em função disso, porque isso não vinha sendo exatamente o padrão do Palmeiras. Ele vinha jogando mais ou menos com a mesma base. É claro que se de um jogo para outro você troca um ou outro jogador por lesão, por suspensão, etc. É que agora apertou, né? Mas agora vai ter que começar a usar isso. O que eu percebi hoje e percebi também contra o Liverpool na quinta-feira, né? Quinta-feira. Foi o jogo que fechou a rodada de Libertadores. Foi que em muitos momentos o Palmeiras ele perde um pouco do seu futebol coletivo em termos de ser um time mais compacto em campo, um time mais equilibrado nas ações ofensivas e defensivas. Eu vejo em alguns momentos alguns jogadores apostando em jogadas individuais, perdendo bola e tomando contra-ataque, e o time vai, o time vem. Às vezes, no segundo tempo contra o Liverpool, melhorou. No primeiro tempo foi um jogo de lá e cá o tempo inteiro, que não é o Palmeiras.
O Palmeiras, quando vai com todo mundo. Quando volta com todo mundo. É um time muito compacto, muito coletivo. E hoje aconteceu isso em alguns momentos, e quinta-feira aconteceu também. Estou colocando na conta dessas muitas mudanças. Porque você perde aquela conexão natural, os movimentos óbvios que todos já sabem, quando um sai, o outro sai também, ou quando alguém tem a bola na frente, segura um pouquinho para dar tempo dos outros chegarem, não sai driblando, porque quando você sai driblando, você vai perder. E talvez por terem alguns jovens, né, pelo Palmeiras ter alguns jovens nessas últimas partidas aí, né, o Estevão, o Luiz Guilherme e outros que têm entrado ali, talvez estejam um pouco fora desse padrão ainda, de um time que vai jogar junto o tempo inteiro. Mas é questão de ajuste, porque a gente sabe que a base está ali. Trabalhar para todo mundo que entrar entender os momentos de avançar em bloco, de defender em bloco, para evitar desgastar mais fisicamente a equipe. Quando você perde a bola e volta todo mundo correndo, você vai gerar mais cansaço, desgaste, e isso vai ser um problema. Agora, se você me permite sair rapidamente do Palmeiras, porque a gente está aqui falando de uma rodada como um todo, só vi um time jogar um futebol realmente interessante nessa primeira rodada. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que está com uma cara... Mais uma vitória com sobras, né? E contra um time que não é fácil, né? Claro. Cuiabá. Você vai dar o desconto que o Cuiabá foi direto da Venezuela, não passou em casa, porque tem essa questão também de logística, que o Cuiabá não está acostumado, porque lá, no estádio dele, o gramado é um gramado mais fofo mesmo, mais lento, que dita um ritmo diferente ao jogo. Talvez ele tenha sentido a dificuldade de um gramado mais veloz na arena, mas independente disso, o que a gente viu o Atlético fazer meio de semana, é contra o time fraco. Contra o time fraco fez 6. Isso. E outros contra times fracos não fizeram nada disso. E fazer com o Cuiabá, no primeiro tempo o Cuiabá em 90 minutos deu um chute. Um chute. Então eu acho que é um time para a gente ficar de olho. Porque também tem elenco, tem peça de reposição e tá girando. O Fernandinho deu uma assistência por segundo mais gol, uma do participação Canóbio, importante dele. Parece um lance simples. Ele sai meio na cara do goleiro pelo lado direito e ele só rola a bola para trás para o Canóbio fazer o gol. Os grandes jogadores tornam o jogo simples, né? Sim. Aí alguém elogia, não, mas isso aí eu também faria. Tá bom. Não brinca, não faria, né? E é melhor não fazer esse tipo de comentário. Mas o Fernandinho, que já brilhou no meio de semana nesse jogo em que o Atlético venceu por goleada, hoje fez mais uma ótima atuação e essa assistência, para quem sabe, o Atlético realmente começa muito bem o Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, claro, também. Expectativa nos dois caminhos aí do Atlético Paranaense. Breiler, no meio da semana, todo mundo olhou e falou, caramba, olha o Estevão aí, hein? Titular, menino arrebentou, fez gol, foi bem demais no jogo, para muitos o melhor da partida, mesmo com as 3 assistências do Rafael Veiga. E hoje, titular mais uma vez, como é que foi o Estevão? Boa noite, William, Boa noite. companheiros. Boa noite. Uma atuação mais tímida do Estevão, e é normal um jogador de 16 anos oscilar, e não vi uma partida ruim dele, um jogador até participativo. O jogo do Palmeiras não estava passando tanto ali pelo lado direito, pela ponta no primeiro tempo, então é natural que ele tivesse ali uma atuação um pouco mais discreta, mas é um jogador que tem uma projeção muito grande e o torcedor do Palmeiras não pode ter essa expectativa que não aconteceu nem com o Endrick. O Endrick também não entregou em série dessa maneira, mas continuo vendo, embora tenha tido uma atuação abaixo, na minha visão, um jogador com muito potencial, e até as mexidas que o Abel faz no segundo tempo é mais para tentar manter a intensidade do time, como o Eugênio citou. Palmeiras, por ter uma exigência alta de intensidade, sempre exige muito no aspecto físico. Os jogadores precisam estar sempre 100% ou no aspecto físico ou mental. E quando ele troca no segundo tempo, ele mantém ou tenta manter essa rotação e o Palmeiras até cria boas chances de ampliar o placar no segundo tempo. Rony acabou desperdiçando uma oportunidade ali no vacilo da defesa do Vitória. Então, com o Luiz Guilherme no lugar do Estevão pelo lado direito, o Lázaro do lado esquerdo ganhando um pouco mais de confiança, aos poucos vai se integrando. O Lázaro pode ajudar muito esse time. Muito, muito. E é um jogador que a gente percebe que precisa se soltar. E é normal que no Palmeiras do Abel, alguns jogadores demorem um pouco mais. E o Lázaro está se soltando aos poucos. Então, com esses dois pontas, e Flaco Lopes e Rony fazendo uma dupla de ataque, no segundo tempo o Palmeiras cresceu de novo e teve ali boas oportunidades. Não fosse o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, falhas ali na definição do Palmeiras, poderia ter saído até com um placar mais confortável. E esse tipo de atuação, embora não encha os olhos, o torcedor do Palmeiras não esteja ali
super empolgado com o que o time jogou, tanto contra o Liverpool